Bom Pode dia sim. para todo mundo. Eu vi que tá com bastante gente, 43 pessoas aqui. Obrigado pelo convite, né? Obrigado por me convidarem. Então eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre algumas coisas, mas é sobre a experiência de construir um hackerspace aqui em Porto Alegre. Vou explicar para vocês o que que é, né, um pouco da nossa história, contar assim um pouco das coisas que a gente fez, coisas que deram errado, como é que tá o status da organização hoje, falar um pouco sobre hackerspaces como um fenômeno no mundo, né? E daí depois tentar conectar isso um pouco com como isso tem a ver com a máquina pública, né? Como isso tem a ver com a pesquisa acadêmica, como isso, como é que foi a nossa relação com isso. E daí a gente pode também introduzir um pouco, e daí quero conversar com vocês sobre como é que está a situação, né, hoje em dia da tecnologia, da internet como um todo e desse tipo de movimento, levando em conta todas as últimas coisas que estão acontecendo, principalmente, né, entre Estados Unidos e China, que tem acontecido muito hoje. Então, assim, essa apresentação aqui, ela é uma apresentação, que o layout, né, foi feito por um camarada nosso do Mad Hackers, que é o Joel, tá? Então eu vou citar o nome de algumas pessoas que construíram o espaço junto com a gente, mas então tem o nosso logo que tá aqui nesse chip aqui no meio, é o logo do Mate Hackers, né? O nome é Mate da nossa bebida aqui do Rio Grande do Sul. Não é, não é, como é que é, mate, não é homicídio, não é matemática, é o mate, a nossa bebida. Enfim, antes da gente entrar, eu vou falar um pouquinho sobre mim, bem rápido. Eu sou formado em ciência da computação pela URGS, tá? Já faz bastante tempo, foi em 2012 que eu me formei. E hoje eu sou Tech Lead na MConf Tecnologia e a gente desenvolve um serviço de webconferência, então é basicamente isso que a gente está fazendo, mas é um projeto de webconferência que roda dentro do browser e ele é baseado num projeto software livre que se chama Big Blue Button. A gente inclusive coopera bastante perto com eles. Semana passada eles estavam nos visitando aqui. São um projeto que tem pessoas do Canadá, da Alemanha trabalhando junto. E é bem legal a gente conseguir trabalhar com uma tecnologia aberta, então a gente. É uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu sou o host, né? Como é que é o anfitrião do canal Tecnologia e Classe no YouTube, talvez vocês conheçam, se não depois deem uma procurada. E também eu sou membro do Coletivo Soberana, que é um coletivo que está buscando ocupar os espaços de internet falando coisas de esquerda, né? Basicamente, a gente está tentando fazer uma produção de conteúdo e organização dos trabalhadores usando a internet. E também, né, o que é mais importante para as histórias que eu vou contar aqui para vocês, eu sou um dos membros fundadores do Hackerspace Smart Hackers aqui de Porto Alegre, tá? E daí, o que for necessário falar mais sobre mim, a gente vai falando durante a nossa história aqui. Então, assim, o que que é o Match Hackers, né? Ele é um grupo. As datas são meio difíceis de lembrar, tá? Mas então, 2010 ou 2011, a gente começou a formar esse grupo, ainda sem um espaço físico. E eu já vou até explicar o que que é Hackerspace depois, mas falando da nossa história, a gente era alguns estudantes e tal da URGS lá, algumas pessoas da PUC, alguns amigos que curtiam tecnologia. Fez aquela coisa que quase com um grupo de usuários, um grupo de discussão sobre isso. E a gente começou a se inspirar nesse conceito, que é uma coisa que, enfim, vem desde a da década de 90, até existe uma cultura, se vocês quiserem ir até o MIT lá nos Estados Unidos, vocês podem voltar mais ainda, mas essa cultura do clube de robistas para mexer com hardware, para mexer com software, né? E a moral toda é conseguir um espaço, e isso é principalmente bastante inspirado na cultura mais do início dos anos 2000 ali, desse movimento hacker, conseguir um lugar para reunir essas pessoas. E acho que isso é bem interessante porque são pessoas que geralmente são mais introvertidas, mais antissociais, só que daí ficam muito sozinhas, né? Ficam a rotina, às vezes assim, eu gosto de trabalhar nesse tipo de projeto, tu tá sempre trabalhando sozinho, não tem quem muito trocar ideia, ou tu fica na internet, essas coisas. Então, lá por 2011, esse grupo estava se formando e a gente, eu digo a gente, o grupo que era mais estudantes e tal, se juntou com alguns grupos robistas de eletrônica que também estavam meio que flutuando por aí. E, eventualmente, em algum lugar ali por 2011, a gente conseguiu um espaço na Avenida Independência, perto do Colégio Rosário, ali, que era uma salinha comercial. Era como se fosse tipo um coworking. Coworking era uma coisa que eu acho que não se falava, não se falava tanto lá por 2011, mas estava surgindo o conceito. E a gente colocou ali o espaço, mas eventualmente a gente se moveu para o Espaço Cultural Vila Flores,
que talvez vocês conheçam, né? Lá por 2013 foi uma coisa bem legal, porque a gente reformou o espaço, a gente construiu e tal. Tem uma fotinho ou outra do espaço, mas se vocês quiserem visitar, vamos conversar. Geralmente no sábado vai ter algumas pessoas. Eu vou falando pra vocês sobre isso, né? No que for necessário. Então, assim, quem é que foram as pessoas? Tinha estudante, tinha pequenos empresários, né? Cientistas, funcionários públicos, sociólogos. O Joel que eu falei, famosamente ele é um sociólogo, mas ele é o sociólogo que mais mexe com eletrônica, né? O cara que manja muito de eletrônica. Tinha engenheiro, tinha publicitário, freelancer, tem todas essas coisas aqui, né? Tinha desde adultos até crianças, até adolescentes, até pessoas bem mais velhas, até. E muita gente que trabalhava com software livre, ativista político, e principalmente uma coisa que a gente falava muito ali no início, né? A questão do conhecimento livre. A gente quer trocar conhecimento, a gente quer poder aprender o máximo possível, como parte disso. Daí aqui tem uma foto, essa aqui é a entrada da nossa sala, mas essa foto é super bonita, essa aqui dá mais ou menos uma amostra do que tem lá dentro na sala. A gente tem aqui, essa aqui é a meta máquina. Na realidade, eu acho que essa aqui é a segunda metamáquina. Vocês veem meu mouse, né? Enfim, se não vem também, aqui à direita em cima, tem, se não me engano, essa segunda versão da metamáquina, que é uma impressora 3D feita no Brasil. Temos aqui outra que eu acho que foi construída com peças de impressora 3D. Aqui em cima tem esse projeto que foi um joguinho que a gente fez do... Enfim, eu esqueci o nome do jogo, mas é o joguinho de acender a luzinha que a gente fez. E aqui a gente tem um manequim com monitor e tal, que a gente mostrava as coisas. Tem uma camiseta do espaço. Então é um espaço meio desorganizado, cheio de componentes eletrônicos, com acesso à internet, com acesso a café. Esse foi o espaço que a gente começou a montar, né? E aqui tem uma foto da outra sala e tem uma foto de algumas pessoas, né? Aqui tem eu, um pouco mais novo. Essa foto nem é de tanto tempo atrás, acho que deve ser de 2007, alguma coisa assim. É bastante tempo já. Então tem eu, Juliano, Helsi, Kleber, Rodrigo e o Joel que eu falei, e aqui o Tigrão, que era um cachorro do Espaço Vila Flores que tinha lá. E vocês podem ver, tem os componentes eletrônicos aqui e tal. Nessa época, eu voltei essa foto aqui da nossa primeira sede, mas eu queria mostrar assim. Nessa época do início, a gente organizava palestras, encontros para as pessoas mostrarem assim: olha, tô trabalhando em tal projeto, ou vou ensinar vocês a fazerem tal coisa. Essa aqui, se não me engano, era uma oficina de robótica com Arduino. E daí é legal que algumas das pessoas que estavam aqui são estudantes e tal, que estavam fazendo projetos na faculdade, que queriam usar isso para os seus TCCs, então, e daí algumas pessoas são, por exemplo, entusiastas robistas de eletrônica aqui atrás, por exemplo. Tô vendo umas pessoas que daí tinha essa troca, né? Então, mais ou menos esse foi o clima que iniciou o espaço e como a gente começou as atividades. Assim, como eu disse, o movimento Hackerspace é uma coisa global. E é bem interessante, esse mapa aqui eu atualizei de ontem, tá? É bem interessante como se forma essa comunidade e tem um site que vocês podem procurar que é Hackerspaces Wiki, que é, né, uma wiki, onde todos os hackerspaces colocam ali as atividades que fazem, né, a explicação de uma curta explicação da sua história, onde está fisicamente. É bem legal porque quando vocês estiverem em outra cidade, em outro país e tal, e quiserem visitar um desses espaços, vocês vão chegar lá e provavelmente vão se sentir em casa, né? Se vocês se sentirem em casa naquele espaço que eu mostrei ali, meio desorganizado, cheio de componente eletrônico e tal, vocês vão se sentir em casa, vocês vão achar um espaço legal. Se vocês fizerem isso, só se certifiquem que eles têm dias de visitação, né? Não dá pra chegar lá a qualquer hora. Mas vocês podem ver que tem muitos, e é um fenômeno que cresceu cada vez mais. E eu acho que ele tem muito a ver com essa dinâmica complicada que é a gente quer trocar conhecimento, a gente quer se comunicar, mas a gente fica muito isolado em casa, tá? Então, pra gente sempre foi essa coisa que era pessoas que não conseguiam fazer nada junto com os outros, que tinham esse problema de relacionamento social, se colocar nessa posição de tentar montar um espaço. E é bem legal a nossa experiência lá no Vila Flores, porque o Vila Flores é um espaço cultural, então tinha grupos de dança, tinha todo tipo de coletivo de arte tinha pessoas também que tinham seus próprios negócios ali e tal. Então a gente tinha uma interação muito legal ali, tem, né? A gente ainda tá lá. E a gente também acabava arrumando uma coisa pros outros, meu computador não tá funcionando e tal. Ou, vem fazer uma oficina aqui com a gente eletrônica. E daí a gente vai, às vezes, fazer alguma outra oficina com outra pessoa, então rolou várias trocas e tal. Teve até alguns projetos que a gente fez que viraram exposições artísticas e tal. Então o movimento Hackerspace é isso, cada Hackerspace é um pouco diferente do outro. Alguns são meramente focados em ter acesso a ferramentas e, enfim, aquele espaço para trabalhar.
Às vezes até são chamados de makerspace, né? E às vezes eles são espaços que tu paga uma quantia para poder ter acesso ao espaço. Alguns são uma coisa mais solta e de que tem atividades às vezes que as pessoas se encontram lá, que nem o Match Hackers e uma mescla, né? E cada país vai ter o seu, mais ou menos, é bem diferente. Como o Match Hackers, a gente fez várias coisas. É engraçado porque esses slides aqui, quando eu peguei, eles já tinham quase uns 10 anos, tá? E já tinha várias dessas coisas. Daí a gente fez mais disso e a gente fez várias coisas diferentes, né? Mas principalmente no início a gente fez muitas oficinas. Então o Arduino que é essa plaquinha que facilita muito o desenvolvimento de projetos de eletrônica. É uma coisa que a gente fez várias oficinas, tinha um interesse muito grande naquela época, eletrônica mesmo, solda, montar circuitos, programação, mas também teve culinária, teve música, era uma questão muito de fazer sempre esse tipo de atividade diferente, né? Aqui até tem uma foto do lado. Esse aqui é um projeto que foi construído pelo Juliano, que eu tinha mostrado ali atrás, que era um Arduino feito com as peças que eram fáceis de encontrar aqui no Brasil. Eu não sei se ele ainda está vendendo esse, mas a gente tem um projeto lá na nossa wiki, que foi, por exemplo, também um projeto que a gente fez, né? Então, eu botei a foto aqui. Então tinha vários projetos de hardware e software, tudo sempre visando disponibilizar e visando ser uma coisa que nos ajudava a estudar e aprender. Então, um projeto específico que eu posso chamar a atenção, a gente fez um videogame antigo usando o Arduino. Então era basicamente um videogame que só conseguia fazer sair duas cores para TV, né, preto ou branco, e um tom. Então, basicamente era que é um videogame bem antigão assim que tu só tinha duas cores preto e branco e aqueles bip boop que ele fazia. E daí a gente fez alguns joguinhos, fez um emulador para programar para esse videogame no computador e tal. E é o tipo de projeto que é bem legal de fazer nesse contexto, porque enfim é para aprender, é para tu mexer, né, para tu hackear a coisa. Eu lembro que numa época eu até apresentei isso. E uma pessoa chegou e disse: Tá, mas vocês se esforçaram um monte pra fazer um videogame de 20 anos atrás. E tipo, sim, sabe? Só que a moral toda era ter construído isso, né? E o espaço ele virou também um lugar que interagiu e ajudou a lançar vários outros grupos, tá? Então, um dos primeiros grupos que começaram a participar junto com a gente é o PyChe. Eu não sei se ele ainda existe, mas é meio que o grupo de usuários de Python do Rio Grande do Sul aqui. Talvez seja, tenha um outro nome agora. Faz tempo que eu não converso com o pessoal do PyChe. Tinha o PyLadies também, que era o que fazia oficinas para chamar mais mulheres para o campo da programação. O Barhackers, que é um grupo de segurança que surgiu lá. Também o pessoal que fazia os eventos, por exemplo, o RoadSec, e daí os outros hackerspaces do Brasil, né? Porque eu esqueci de falar ali, mas no Brasil hoje deve ter uns de 15 a 20 ativos. A lista varia também, então vocês podem depois procurar na Wiki dos hackerspaces. Tem hackerspace em Brasília, Santa Catarina, vários em São Paulo. Então, a gente fez muita essa interação e daí era bem legal porque eu lembro de ter dito, assim, na época que a gente estava fazendo, assim, todo final de semana, coisa, e estava muito ativo, o Hackerspace, num ano eu, sei lá, conhecia 500 pessoas diferentes, porque tava sempre alguma pessoa diferente vindo. Então, aconteceu bastante isso e uma das coisas que a gente fez bastante, ajudar sempre a construir o FISLI, né, o Fórum Internacional do Software Livre, que eu não sei como é que tá o status da organização dele, mas faz uns 2, 3 anos que ele não tem acontecido mais aqui em Porto Alegre, mas até quando estava acontecendo bastante, que foi até antes da pandemia ali, todo ano a gente estava lá, a gente estava organizando, propondo atividade, e a gente ajudou a montar uma coisa que a gente chamou do Mon Hackerspace, que era um espaço, quem foi para eventos talvez vocês lembrem, que era um hackerspace dentro do Fizzly, e era basicamente como se fosse um grupo de usuários, né, entre aspas, só que para todos os hackerspaces do Brasil. Então, também era uma coisa bem legal que a gente construía bastante. E daí, várias das coisas eu tô meio que falando no passado, né? Eu tô falando como se estivesse menos ativo, porque tá menos ativo hoje, e daí eu vou falar sobre algumas dificuldades que a gente teve fazendo isso e algumas lições, né, que a gente aprendeu, assim. Uma das coisas muito difícil para fazer era fazer uma coisa no nosso tempo livre, né? Que era uma coisa que a gente fazia quando a gente não estava trabalhando, quando a gente não estava estudando. E manter esse espaço compartilhado com um monte de gente diferente, manter isso financeiramente também, porque eu não cheguei a falar para vocês, mas a gente mantém ele, né, com doações, alugando um espaço ali. E organizacionalmente, né? Como é que a gente vai organizar todas essas pessoas?
como é que a gente vai fazer projetos juntos, como é que a gente vai fazer coisas do espaço que talvez as pessoas não queiram fazer e tal, como é que a gente toma decisões difíceis. Teve então um aprendizado muito grande de como coordenar esse processo e como tomar decisões coletivas, várias coisas que não deram errado, vários problemas que tem, né? Então acho que quem já organizou qualquer tipo de comunidade aberta sabe como é difícil essas coisas. E uma coisa que com o tempo a gente notou é que o Hackerspace era meio que esse terceiro espaço na vida das pessoas e na nossa, principalmente, porque quem organiza são as pessoas que mais participam e usam, né? Que é a ideia toda é que tu tem a tua casa, a tua família, tu tem o teu trabalho, né? O primeiro espaço tua casa, o segundo espaço teu trabalho. As pessoas têm dificuldade, às vezes, principalmente, como eu disse, essas pessoas da tecnologia, né? De achar esse terceiro espaço, que é um espaço onde tu pode desenvolver essas relações sociais dos teus assuntos que tu tem afim, né, com as outras pessoas. E a gente, por algum tempo, desenvolveu isso bastante e foi uma coisa muito positiva, que não eu disse, tanto pensando o meu desenvolvimento como pessoa, essa coisa de estar sempre encontrando pessoas diferentes, tá tendo que apresentar, tá tendo que manter um espaço, receber as pessoas lá. E então essa foi um grande problema que a gente lidou, que era isso, como manter o espaço social para as pessoas antissociais. A pandemia foi muito ruim para a gente também, porque a gente já estava meio que nadando contra a corrente nessa coisa de vamos tentar fazer atividades, vamos puxar o pessoal para ser mais sociável, para interagir com outros grupos, o pessoal que só quer ficar em casa, né, mexendo no computador e tal. E daí a pandemia foi assim, não, mas na realidade esse comportamento está correto, vocês têm que ficar em casa, nunca mais ver uma pessoa na vida. E, obviamente, a gente não queria, né, se reunir durante a pandemia, mas isso diminuiu bastante o engajamento e deixou bastante difícil a gente manter isso, né? Várias outras grupos também que estavam lá no Vila Flores tiveram dificuldade para manter o espaço. A gente se perguntou muito durante esse tempo, assim, qual é a função meio que social e política do Hackerspace. A gente ficava naquela coisa, será que a gente é só um espaço para fazer projetos e conversar, para descontrair, ou a gente quer fazer algumas coisas maiores? E, né, enfim, obviamente a gente queria sempre, a gente estava sempre metido com esse tipo de coisa, fazendo isso aí. E daí eu acho que tinha um conflito no cerne, assim, de tipo, entre o que era o Hackerspace, uma coisa puramente técnica, né, onde a gente não fala sobre essas coisas de política, ou um espaço que se envolve mais com essas coisas, mas enfim. Acho que vocês estão notando, é um movimento bastante político, né? A gente resolver ficar brincando com um software que, sei lá, estaria atualizado há 30 anos atrás, porque a gente quer aprender, porque a gente quer poder compartilhar isso, porque a gente quer construir coisas abertas, né? Então, enfim, é uma das coisas que a gente fez. Ah, olha só, o Sadi mandou uma mensagem aqui, eu tô vendo aqui, ó. Parabéns, Lucas e Matt Hackers, grandes parceiros da Associação softwarelivre.org. Estamos trabalhando para reorganizar uma nova edição do Fizzly. Quem quiser participar pode integrar o grupo Software Livre que temos no Teams da ProSergs. Caso alguém queira mais informações, pode falar direto comigo. E então vamos, com certeza. Eu quero ajudar muito. O Fizzly é um dos eventos mais legais que aconteceram e é um evento muito importante. Eu vou falar sobre isso nos próximos slides para a construção de uma comunidade de software livre aqui, né, no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, que é muito forte. Até hoje, né, uma das comunidades mais bem estruturadas. Algumas das coisas que a gente foi pensando, sendo introduzido esses conceitos enquanto a gente estava fazendo, tá? Porque, que nem eu disse, tinha muita gente lá, que nem eu comecei a participar desse espaço quando eu tinha 20 e poucos anos, sabe? Hoje já tô com 34. Então era um mero estudante ali saindo da faculdade e tal, fazendo ciência da computação, mas meio que estudar a filosofia da ciência, que é bom, a gente não estuda muito, né? A gente fica programando. Então, uma discussão muito comum que a gente teve durante esse tempo era meio que assim, qual é a nossa intersecção com a produção de conhecimento acadêmica, com o que as informações que o Estado nos dá, com os órgãos públicos, com a academia, né? A gente cresce muito em oposição àquele negócio de que tinha várias pessoas dentro da faculdade que queriam fazer as atividades, que queriam aprender mais, mas às vezes não tem um espaço lá dentro, né? Eu venho da Federal, da URGS. Não tem como pegar uma sala para as pessoas trabalharem lá. E fazerem seus projetos, mexerem nas ferramentas e tal. Então a gente, tipo, não, a gente tem que criar esse espaço. Mas daí sempre fica aquela coisa, será que tem alguma validade científica, acadêmica que a gente está fazendo? E durante os anos a gente começou a ver várias pessoas que vinham pesquisar esse fenômeno, né? Que, inclusive, mandar um beijo para, por exemplo, para Cá Menezes, que fez vários artigos, várias teses sobre isso, nos entrevistou várias vezes. Mas é até engraçado, quando eu estava procurando
algumas fotos e conteúdos para trazer aqui para vocês, né, sobre a história do Hackerspace. Tem, se vocês procurarem Hackerspace, até o nome Mate Hackers, artigo e tal, vocês vão ver que tem, sei lá, 20, 30 artigos sobre o fenômeno Hackerspace no Brasil e no mundo. É uma coisa que durante aquela época, assim, e eu digo durante aquela época, né, porque acho que não se fala mais tanto nisso, mas era uma coisa assim, será que este é o futuro da produção científica? Será que essa é uma nova maneira de academia, né? Científica, e a gente fez muitas hackathons, a gente tinha uma interação muito grande com as atividades de transparência pública, já teve uma época que aconteciam bem mais, inclusive junto com, por exemplo, Procerx, Procempa. Tinha uma coisa que durante um momento existiu aqui, que era o gabinete digital, algumas pessoas devem lembrar, que, que era algumas pessoas especificamente aqui acho que era do governo do estado, acho que era do estado, posso estar enganado, mas que era só para pensar em atividades de transparência pública, de desenvolver soluções que estavam conectadas com a sociedade, com software livre. Por um momento foi uma coisa bastante interessante. E também como é que a gente faz divulgação científica, né? Se vocês derem uma olhada lá, a gente tem uma wiki enorme com um monte de projeto. A gente tem bastante coisa no GitHub, mas acho que a gente nunca conseguiu fazer a ponte para realmente alguém chegar e dizer, nossa, vocês produziram conhecimento aqui. Então foi uma coisa que a gente tentou tatear e aprender, sabe? Até bem engraçado. Num desses papers que eu tava dando uma olhada, a gente criou um projeto, queria fazer um projeto de um balão meteorológico para colher dados do clima, tá? Isso foi coisa do Joel que eu falei, coisa do Kleber, essas pessoas que estavam trabalhando lá com a gente. Esse projeto nunca foi para frente, a gente fez, desenhou ele, pensou, vamos botar não sei o quê, e tá na nossa wiki lá. E daí isso foi citado num paper científico lá, num paper falando sobre o Hackerspace, dizendo alguns estão tentando fazer projetos de, como é que a pessoa falou, enfim, de tentar alternativas aos dados públicos para certa coisa, mas esse projeto não foi para frente. Falou correto, sabe? Mas eu, tipo, nem lembrava, nossa, a gente falou em fazer um balão meteorológico. Então, enfim, essa era a vibe das coisas que a gente estava fazendo e que nem eu vi, que nem o Sadi falou ali, a gente construiu junto o movimento software livre. E, enfim, eu acho que nosso grande sucesso e tal que a gente conseguiu, se a gente pode dizer, foi de movimentar, assim, de fazer as pessoas participarem desse ecossistema enfim, que nem eu disse, vários grupos que passavam por lá, faziam uma palestra lá, depois viravam outro grupo, pessoas que a gente ajudava a fazer seus projetos e daí tentavam fazer um produto para vender na sua empresa, tentavam transformar isso na pesquisa científica, alguma coisa assim. A minha, né, análise, assim, do que aconteceu, isso, obrigado, Sadi, era do governo do Tarso Genro, é o que eu tava tentando lembrar. Foi uma atividade muito legal e que hoje a gente encontra pouco, eu acho, porque, enfim, ficou bastante ligado com aquele governo. Obviamente, daí depois, quando veio outros, né, governos diferentes, eles não deram continuidade a essa atividade. Então, assim, eu acho, né, eu faço uma análise de que esse movimento no geral, eu vou falar só do movimento Hackerspace, que é o que eu vejo mais, mas enfim, eu também tô falando um pouco do movimento software livre, movimento conhecimento livre no geral. Ele deu uma dessas desacelerada, tá? E tem N motivos, até quero que depois vocês falem o que vocês acham, se tem outros motivos. Mas eu sinto que uma coisa é que por um momento, né, ali 2010 e tal, porque antes que eu entrei na faculdade em 2008, então eu lembro, assim, é aquele momento formativo. A gente acreditou muito, né, eu digo piamente que a tecnologia, a inovação tecnológica, o conhecimento livre, assim, a gente só vai pesquisar, a gente vai achar respostas, a gente vai criar soluções e a gente ia modificar o mundo com isso. Mas eu acho que tem muito a ver com o que aconteceu com a internet também, do início dos anos 2000 ali e tal, que era quando estava virando aquela coisa Web 2 e a gente estava um pouco deslumbrado com a possibilidade do que as redes sociais estavam nos trazendo, uma troca de comunicações muito maior do que a gente estava vendo. Enfim, quem usou a internet nos anos 90, né, sabe? Nunca antes a gente tinha tido uma troca de comunicação tão rápida, pessoas se juntando em grupos de interesses comuns e fazendo projetos e tal. Só que essa internet desembocou no que a gente está aqui hoje, né? Nessa internet mais centralizada, mais fechada dentro de redes sociais, quatro, cinco produtos para cada nicho e não tem como adentrar esses nichos, né? Quatro, cinco é ser muito bondoso, né? Mas enfim, o movimento software livre tá bem mais
enfim, fazendo menos coisa, não só aqui no Brasil, tá? Eu fico muito feliz do Sadi dizer que a gente vai tentar reeditar esse evento, porque, que nem eu disse, é um dos momentos mais felizes de todo ano pra mim era participar, ajudar, participar do FISLI lá. Mas o movimento software livre no geral, eu acho, não gosto de dizer essa coisa de se perdeu, né? Mas eu acho que ele tá mais enfraquecido perto do que a gente talvez chamasse do open source ou do movimento que é basicamente eu vou usar código aberto para fazer business, né? Eu vou usar código aberto para construir coisas no meu emprego e tal, versus construir um movimento que está pensando naquelas questões lá que se voltar para 90 e poucos, vocês vão falar, ver o Olívio Dutra aqui no Rio Grande do Sul falando que é GNU Linux, porque a parte do GNU é importante, porque eles trazem a questão das licenças livres, da GPL, dizendo que é uma coisa que pode adaptar a realidade local, que pode criar soluções que para o sul global, né, fazendo aspas aqui, podem nos ajudar com coisas que a gente não teria acesso tão facilmente e tal. Esse movimento aqui, essas discussões, parece que elas pararam um pouquinho lá atrás, sabe? Então não é especificamente até aqui no Brasil. Eu sinto que no mundo inteiro. Se vocês discordam, a gente pode até conversar depois ali pro final. Também as questões de transparência digital, conhecimento livre, movimentos sociais, moedas sociais também. Eu sinto que a gente via muito isso andando por esse ambiente aí do hacktivismo, de todas as pessoas, mas eu acho que diminui um pouco, assim, essas atividades elas ainda existem, mas eu acho que elas acabaram sendo canalizadas para algumas coisas específicas. Então, tipo, um exemplo específico que a gente pode dar é que a questão das moedas sociais, por um momento, era aquela questão da gente tentar, né, inventar novos tokens, dinheiro diferente para a gente fazer enfim, trocas dentro de comunidades que não tinham acesso a financiamento e crédito, coisas assim. Esse tipo de coisa sempre ia ter alguém no Fizzly, nas comunidades, conversando sobre isso. Hoje isso aqui foi engolido pelas criptomoedas, pelos NFTs e tal. Eu sou muito crítico a isso porque é um movimento especulativo bizarro que a gente não consegue mais pensar na questão do ativismo, do desenvolvimento e tal. Então eu acho que várias dessas coisas elas estão enfraquecidas e a gente perdeu um pouco o rumo, né? Mas não levem isso tanto como uma crítica, ou como eu dizendo se vocês são parte desse movimento, levem isso meio como um puxão de orelha, inclusive para mim, que faço parte dessas comunidades há bastante tempo, que eu tô tentando achar um caminho talvez pra gente agir melhor hoje, é o que eu sinto. Eu vi que tinha umas perguntas, mas eu perdi. Vocês querem falar pra mim as perguntas? Na verdade, era só avisos do Sadi mesmo, né? Aquele que tu já havia mencionado, daí por isso que eu já publiquei ele ali a respeito da questão do gabinete digital, né? Que tu falaste ali ao vivo. E depois um recado do Sadi é que é sobre um evento, né? Previsto para maio, dos 20 anos da criação do software público brasileiro. Diz que se quem quiser, depois ele passa o serviço aqui, tá? Daí eu já publiquei ali para que todos possam ler também essa mensagem aqui do Sadi. Muito obrigado. Mas, Eu mas fico. são só essas por enquanto, tá? Tá, Lucas? Pode seguir. Beleza, beleza. Fico muito feliz. E daí, fazer uma provocação, assim, pra gente abrir uma discussão, abrir umas perguntas sobre isso. Eu sinto que agora a gente tá num momento muito, 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 muito pior da internet. Eu acho que vocês não vão discordar. A questão dela ser aberta e da gente poder fazer esse tipo de projeto que nem eu tô chamando a atenção pra vocês. Então, eu acho meio irônico. Naquela época, o movimento hacker e o movimento que a gente estava envolvido, ele era muito mais resistente a, por exemplo, usar produtos da Microsoft, do Google. A Microsoft era o grande vilão naquela época. Não que ela tenha ficado boazinha, mas é porque agora, sei lá, o Google mostrou mais as suas garrinhas e tal. A Amazon a gente fala mais, né? A gente era muito mais resistente a usar esse tipo de coisa, a usar isso no serviço público, a colocar a nossa vida inteira dentro das redes sociais, interagir dessa maneira, mas eles meio que ganharam da gente essa guerra e a internet ela se centralizou entre essas ferramentas todas. Eu até acho que era um pouco inevitável que ganhassem, porque no final do dia, a gente meio que a gente vai precisar trabalhar alguma coisa, ganhar nosso dinheirinho, trabalhar em projetos de software e tal. E o movimento de software livre e hacker e conhecimento livre, essas coisas do jeito que a gente estava construindo, era uma coisa contra a corrente, feita no nosso tempo livre, pra, sabe, era para ser divertido, era para ser contestador e tal. E durante o nosso dia a dia, a gente estava construindo essas outras ferramentas, né? A gente está trabalhando para essas big techs, nem que indiretamente gerando dados para eles, trabalhando em produtos que depois eles eventualmente compram, sabe? O próprio movimento software livre tem tido muita dificuldade hoje com essa questão de que às vezes os projetos, por exemplo, o Redis, eles estão pensando em
trocar a licença para uma licença que não é software livre e que é comercial, exatamente porque, enfim, eles geram muito dinheiro, né? Eu sou crítico a esse tipo de coisa, eles fazerem, né? Tentarem deixar o projeto menos livre, mas ao mesmo tempo é porque eles estão ganhando pouco dinheiro baseado no seu projeto que está sendo usado, por exemplo, por Amazon, Microsoft, Google, para ganhar bilhões em soluções de nuvem e não precisam pagar nada por causa disso, sabe? Então, existe um momento aqui bastante difícil, e eu digo que ele não era tão difícil naquela época, quando eu sinto que a gente estava um pouco contestando um pouco mais isso. Hoje a gente tem o termo, né, que é o FANG, que era FANG, né? Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, que hoje o pessoal tem chamado de Mama, eu adoro esses termos, que agora é Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet e Apple, acho que é isso. Enfim, mas essas grandes big techs aqui, se vocês, por exemplo, desabilitarem o acesso a elas, vocês botam lá no roteador toda vez que precisar acessar um IP que está dentro da faixa de IP dessas big techs aqui, tentem usar a internet, sabe? Meio que grandes partes da internet, não quero dizer 80%, vamos ser bons e dizer 50% da internet vai ficar inacessível para você. Porque a gente está muito dependente dessas ferramentas aqui. E com o que tem acontecido no governo dos Estados Unidos, principalmente com o protecionismo que o Trump está fazendo, mas ao mesmo tempo esse sentimento de que as big techs dos Estados Unidos elas precisam ser defendidas a qualquer custo e elas são, né, um grande produto que eles querem exportar. Parece que, se a gente pensar em soberania digital, ou na nossa soberania tecnológica, o governo Trump, que é o governo que essas big techs estão todas de mão dada com ele, vai ser um grande inimigo nosso, né? Então, parece ser um momento muito pior, mas enfim, nesse momento pior, provavelmente a gente precisa organizar alguma coisa diferente, né? Ou tirar a bunda da cadeira, proverbialmente, assim, para assim dizer. Tem mais uma contribuição aqui do Pode colega falar. Sadi Jacques aqui, em relação ao que tu falou agora há pouco, tá? Que ele só esclarece que a Microsoft embarcou o Linux no seu core, e isso atenuou as tensões, em relação ao que tu vinha falando. A Microsoft virou nossa amiguinha, né? A Microsoft, nós agora trabalhamos com ela. O GitHub é a plataforma de quem era a plataforma legal para colocar código e tal. E daí é uma plataforma fechada e a gente, não, mas é ok, é lá que a gente desenvolve o software livre. Daí a Microsoft comprou o GitHub e a gente, tipo, não, ok, mas é uma plataforma aberta ainda, mas enfim, né? Realmente. E é engraçado também porque a gente sabe que o movimento da Microsoft, desde o seu início, é aquela coisa de abraçar pra sufocar, né? Então, enfim, não é querer dizer eu avisei. Nós estamos todos juntos aqui, tá, pessoal? É só para dizer, realmente foi. Eles se aproximaram da gente e agora tem uma Microsoft enorme, um Google enorme, né? Uma Amazon enorme do nosso lado. E a gente vai fazer o quê, né? Pra falar, então, um pouco essa questão, como essa geopolítica dos Estados Unidos pode ter a ver com isso, vocês talvez já tenham visto esse gráfico aqui, tá? Mas esse mapa. Mas esse mapa aqui é o mapa de exportações de componentes dos Estados Unidos, tá? Então, principalmente o pessoal fala disso aqui sobre os chips de GPU, né? Porque tem muito a ver com o desenvolvimento dos modelos de linguagem. E vocês podem ver que eles têm três níveis, tá? Eles têm o nível azulzinho, que pode exportar tudo que a gente está fazendo, todos os níveis dessa tecnologia. O amarelinho, que não exporta tudo, né? Tem um limite. E o mais restritivo, que tem um limite bem mais restritivo, que é esse rosinha. E o que é interessante é que nós, né, um aliado dos Estados Unidos, nós do Ocidente, estou fazendo aspas aqui, estamos no nível restrito. A gente não pode receber, né, alguns tipos de chips e hardware dos Estados Unidos. E isso aqui é uma política que começou no governo Biden. A ideia é de que, vocês podem ver que tem Rússia e China, que estão rosinhas aqui, né? A ideia é que eles têm as big techs, eles têm o desenvolvimento tecnológico, mas eles precisam segurar um pouco, deixar talvez uns 2 anos atrás o acesso a essas tecnologias, principalmente de hardware, dos países que estão competindo com eles no ramo de IA, para que eles se mantenham na frente, né? E daí é por isso que eu botei uma DeepSeekzinha ali, a baleiazinha do DeepSeek que tá dizendo Ni Hao, né, gurizada, que é olá em chinês, porque mesmo nesse cenário, eles conseguiram fazer uma coisa que é muito hacker, sabe? Que é fazer um produto com muito pouco, que fez uma inovação inteligente e conseguiu, né, assustar, né, o pessoal que estava achando que com força bruta, basicamente, mais hardware, mais dinheiro em cima, eles iam estar sempre na frente. E o que é interessante aqui desse mapa é que
Mesmo com essa restrição, então, os Estados Unidos estava pensando, se esses países que estão em rosa aqui ficarem uns 2 anos atrás de tecnologia, né, tendo acesso a esses chips que a gente, eles nunca vão chegar no mesmo nível de desenvolvimento dessas tecnologias de IA que a gente tem. A gente tem muita gente trabalhando, a gente tem baldes de dinheiro, a gente tem acesso aos últimos hardwares. E o que a China fez no DeepSeek, né, essa startup, na realidade, da DeepSeek, foi usando basicamente, né, conhecimento mesmo, usando pesquisa e usando muita mão de obra de lá e de pessoas melhores das universidades de lá. Vocês podem pesquisar entrevistas e pessoal falando sobre isso, mas eles fizeram uma coisa um pouco diferente, que ao invés de tentar ficar chamando talentos de fora, né, que nem nos Estados Unidos, basicamente nas universidades lá, tu vai ter as melhores de todos os países fazendo pesquisa lá e tal, nas empresas, que nem DeepMind, né, que é a do Google, OpenAI, você vai ter os melhores de todo mundo lá. Eles buscaram os talentos locais lá. E fizeram isso com menos hardware, né, fizeram isso de uma maneira interessante e lançaram tudo isso como software livre, que foi a coisa que chamou a atenção de todo mundo, né, e que causou um certo pânico, que meio que mostrou que tem dois modelos diferentes. Esse modelo mais força bruta, vamos botar muito hardware, vamos botar muito dinheiro, e vamos tentar manter os outros sempre um passo atrás. E o modelo que a China fez que assim, não, a gente não tem, a gente pode não ter acesso a tudo do bom e do melhor, mas a gente vai tentar liberar o máximo possível de pesquisa que a gente está fazendo e usar melhor os recursos que a gente tem aqui. E eu trago isso aqui para vocês porque, enfim, eu acho que é um momento ruim que a gente está, mas isso é uma coisa que me deu uma certa inspiração do que poderia ser o papel do Brasil, do que poderia ser o papel de um programa, talvez, de estatais do Brasil, alguma coisa aqui, de universidades, de como a gente poderia fazer pesquisa, do que a gente poderia buscar. Versus o que tu vê algumas pessoas falando que a gente deveria meio que ficar a reboque, né, do que os Estados Unidos nos deixa fazer, assim. A gente não tem vocação para produção de hardware, a gente não tem vocação para criar nossos produtos, então a nossa vocação é criar serviços em cima do que os Estados Unidos e a Europa vão estar nos dando. Eu particularmente acho que não vai ser esse o caminho e pode ser que a gente nem tenha a chance de fazer isso se piorar o cenário global por causa de qualquer coisa e qualquer ideia que o Trump tenha do que ele quer fazer lá. Então isso aqui é uma inspiraçãozinha do que a gente pode conversar, né? Que eu largo aqui para vocês. E daí eu pergunto para vocês como é que a gente poderia superar isso, se vocês quiserem a gente conversar até o fim da palestra sobre isso. Mas eu abro aqui para dúvidas e perguntas. Leandro tá dando parabéns aí para tua apresentação. Muito obrigado. Ah, e tem vários assuntos para conversar. Eu posso ir jogando algumas coisas aqui se vocês estiverem pensando, mas eu acho que eu não vou dizer que eu tenho todo tipo de expertise para falar sobre isso, mas eu vi um pouco do mundo acadêmico, eu vi um pouco desse mundo do ativismo hacker ali, conhecimento livre, que nem eu disse, e também tô há bastante tempo trabalhando no desenvolvimento, assim, no mercado mais tradicional. E uma coisa que está me interessando agora é como é que a gente pode juntar um pouco essa questão da academia, porque, que nem eu disse, o DeepSeek lá, ele é muitos detratores assim da importância desse momento ficam dizendo, mas o DeepSeek ele é um modelo que é censurado, feito pelo governo da China e tal. É assim, gente, na realidade o DeepSeek que eles lançaram é uma lista de números gigante, né? Que é os pesos do modelo. Enfim, a gente não precisa entrar aqui em como funciona o modelo de linguagem. Mas se vocês quiserem dizer que o serviço que vocês acessam lá, que vai até a China, né, e tal, tem esse problema, vocês podem dizer. Mas o que foi tão impressionante disso foi eles liberarem pra gente uma pesquisa de ponta e a gente ter acesso a usar isso. Sabe, pessoal? Então, e eles não pararam por isso, a empresa lá da DeepSeek. Porque se vocês não estão ligados, o que é legal lá dessa empresa, assim, eles eram uma empresa que estava fazendo tipo operação de mercado, otimização de qual ação comprar, de coisa de risco e tal, e eles tinham muita placa de vídeo. E daí eles disseram, pô, pega essas placas de vídeo que estão sobrando, dá para um pessoal fazer uma spin-off, né, uma startup spin-off e ver o que eles criam. E daí eles criaram o DeepSeek, sabe? Então o que me chama a atenção é, vi que chegou várias perguntas, eu vou ler aqui. Onde o Brasil poderia fazer algo parecido com isso? Eu acho que porque a capacidade, né, humana que a gente tem aqui é pra mim, né, eu sou bairrista, mas é muito melhor do que vários países, assim. Quando vocês conversam com pessoas que estão trabalhando na área de tecnologia lá fora, eles são sempre muito impressionados com a capacidade dos brasileiros. Vamos ver aqui, ó. Eu vou respondendo uma por uma, tá? Cláudia Salgueiro. Como está o ativismo hacker no ambiente acadêmico das universidades privadas no Brasil? Eu não vou saber te dizer, mas é uma boa pergunta, tá? Volta.
a comunidade que eu fazia parte tinha muito mais gente das universidades públicas, né? Principalmente da URGS. Mas eu sei que tem gente. E a dificuldade que a gente sente é tinha dificuldade na URGS para realizar encontros, conseguir um espaço para esse tipo de grupo. Eu sinto que na PUC também tinha isso, mas tem vários grupos legais e várias pessoas lá. Se alguém conhecer, se alguém faz parte dessas instituições e tiver mais informação também, por favor, coloque. Ah, e só também fazer um aviso para vocês. Se tiverem interesse em conhecer o espaço, de repente a gente pode conversar de marcar um dia. Eu aviso lá pro pessoal para a gente abrir a sala, dar uma limpadinha. Vamos fazer um evento, alguma coisa para trazer várias pessoas para conhecer o Mad Hackers, que está na rua Hoffman 300 e alguma. Eu passo o endereço para vocês lá, mas é no Vila Flores. David Hart, salve camarada. Quais as lutas você acha mais importantes na área de TI hoje em Porto Alegre? Em Porto Alegre? Boa pergunta. Em Porto Alegre, especificamente, eu não sei. Eu acho que uma coisa que foi muito. Que pegou muito pesado pra gente ano passado foi a enchente, né? E a gente tá chegando nessa época de novo. E uma coisa interessante que eu acho que quem conhece o meu canal lá, ou as discussões que a gente tá fazendo, a gente da tecnologia, né? Eu não sei, nem todo mundo é tecnologia aqui, eu imagino, mas a gente. Vocês são da tecnologia todos, eu já disse. Vocês são. A gente fica muito. Preciso resolver isso com um programinha. Preciso de um aparelhinho para resolver esse problema. E várias das lutas que a gente tem, várias das dificuldades que a gente tem, não é um programinha que vai nos resolver. Às vezes, falar com as pessoas, entender as dificuldades, coordenar um grupo para atuar em cima disso, sabe? É a dificuldade, às vezes, de tu ter que conhecer as pessoas, lidar com temperamentos diferentes, como é que a gente vai botar todas essas pessoas juntas para fazer isso, né? Então, a gente tá sempre falando que a gente precisa se organizar para fazer essas coisas, porque eu aprendi, digamos, a duras penas, sei lá, 15 anos de ativismo de tecnologia, que às vezes a tecnologia, tipo, a única coisa que a gente quer fazer, mas é o menos importante, entende? E aí, se quiser colocar isso junto com algumas coisas que eu falei, às vezes, sei lá, tipo, usar uma ferramenta que está hospedada no Google para taguear as atividades que tu quer fazer, pode ser um negócio que, sei lá, só movimenta a economia lá dos Estados Unidos, usa umas ferramentas deles, mas a gente não consegue resolver nossos problemas aqui. Então, é uma resposta que não é uma resposta, mas eu acho que. Ah, eu tava falando da enchente, porque na enchente tinha gente de tecnologia. Ah, fiz um software para ver isso aqui, isso ali, mas meio que não era isso que a gente tava precisando naquela época. Não que não tenha sido importante, a gente tava precisando, né, de pessoas ajudando, acesso a recursos que a gente não tinha. Então, enfim, é difícil, assim. Eu sou o cara da tecnologia mais chato, que eu sempre digo assim: quem sabe a gente deixa a tecnologia na gaveta aqui um pouco e a gente vai pensar nos problemas humanos, sabe? Carolina disse: parabéns pela apresentação. Estive no Mad Hackers início do ano fazendo uma oficina terminal do Linux. Os guris foram muito didáticos, acolhedores, curti muito a iniciativa e foi com eles que tive contato com o conceito de software livre. Pô, que legal. A gente tem que fazer mais oficinas. Fizeram umas oficinas bem legais no final do ano passado, algumas desse ano. Existe uma faixa etária predominante no Mad Hackers, tem alguém com mais de 60 anos. Tem gente com mais de 60 anos, eu acho, eu não quero explanar a idade de ninguém, mas a faixa predominante eu acho que tá a minha. Que é de 20 e poucos a 30 e poucos, sabe? A média. É por aí, assim. Eu acho que quando começou era mais 18 a 20 e poucos, e agora a gente cresceu com a gente, a faixa etária. Não é uma dúvida, mas uma observação. Sobre a questão de mudança de licença, exemplo Redis. Antes os sistemas operacionais só davam localmente on-premise dentro do ambiente de usuário. Agora o advento cloud isso mudou. Com certeza, Daniel Dias, isso foi a discussão que se teve muito com a questão do. Porque a GPL, né? Quem é do software livre, a moral toda das licenças virais de software livre é que assim, você vai usar o meu software livre se você integrar ele no seu produto. Seu produto tem que ser software livre também. E daí começaram a se inventar várias gambiarras. Eu não estou integrando o teu produto. Eu chamo uma partezinha que é o teu o teu código e o meu produto não é ele. Daí foram criando a GPL2, LGPL, GPL3, né? Daí a nuvem é esse negócio de assim, eu tenho um monte, uma infraestrutura toda de software livre, ou seja, ela foi construída, né? Com o esforço, com o trabalho de outras pessoas que doaram aquilo para a comunidade. Eu coloco isso dentro de uma caixinha que é a minha nuvem, ganho muito dinheiro. Estou falando, né? Se você tem essa empresa que vende serviço e tal, não estou falando de vocês, estou falando da Google, da Amazon, da Apple, Microsoft, as empresas que, se vocês forem no top maiores empresas do mundo, são as que mais ganham dinheiro. E daí eles botam isso e não contribuem, né? Digamos, uma porcentagem significativa disso. Então, realmente eu acho que a comunidade de software livre está começando a ter essas discussões do tipo, a gente precisa tomar um pouco de volta isso que as big techs, né, principalmente as big techs estão tomando da comunidade, porque a gente precisa financiar, a gente precisa ter tempo para fazer esse tipo de coisa e eles estão ganhando muito dinheiro e isso não tá voltando pra gente. A gente tem visto vários conflitos até bem feios aí sobre isso na comunidade. Jorge, deixa eu ver.
Bom dia. Um dos tópicos da agenda é caso de sucesso e inovação de em organizações públicas e privadas. Teria algo mais específico sobre esse tópico? Então, eu acabei pulando, mas eu posso falar algumas coisas. Porque, assim, eu acho que aquela época que eu tava falando sobre a transparência do governo, tá? A gente teve um momento ali que eu sou ruim de datas, mas acho que foi 2013 até 2016. A gente teve muita conversa, muitas hackathons, muitos projetos em que a gente conseguia juntar grupos da sociedade civil, como por exemplo o Mad Hackers, e o pessoal do estado, o pessoal de Porto Alegre, aqui da administração do estado e da municipal, fazer projetos, por exemplo, com dados públicos e que criaram coisas que por um tempo elas foram bastante úteis, assim. Então, teve uma época principalmente quando 2013, quando teve o treco dos protestos de ônibus, que tinha vários grupos de trabalho que estavam pensando na questão de como é que a gente pode visualizar melhor as linhas de ônibus, como é que a gente pode visualizar melhor a tarifa. A gente teve altas discussões, a gente teve grupos de trabalho ali, a gente teve questões dos dados livres que a gente gerou, um projeto que o Matt Hackers fez especificamente numa dessas hackathons, que foi os pontos de descarte em Porto Alegre plotados num mapa, tá? Esse tipo de coisa, por um momento, eu acho que funcionou bastante. Mas o que eu disse ali nas lições e nos problemas é que eu sinto que teve dificuldade de a gente dar continuidade disso e traduzir também essas coisas para algo que pode ser usado depois, assim. Então, vários desses projetos eu estava tentando buscar e achar para vocês. Eles estão em sites de administrações que já assumiram, sites, as notícias também estão difíceis de encontrar. Então, isso foi, eu acho que a gente não conseguiu, sabe? Essa integração de como é que a gente poderia usar essa força da sociedade, que, enfim, não era só o Mad Hacker, tinha vários grupos da sociedade civil, estudantes e coisas que estavam querendo ajudar e fazer isso. E a gente, por um momento, tentou integrar isso com hackathons, em reuniões e tal. A gente chegou a ter reunião com o pessoal dizendo: o que vocês poderiam construir, que dados vocês poderiam ter do governo aqui. Até, enfim, não deu muito certo, é isso que eu quero dizer, mas isso que eu acho que seriam esses casos e moderados sucessos, tá? Então, enfim, foi meio clickbait, eu peço desculpa por isso. Sadi falou: em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a luta mais importante é a redução de 44 para 40 horas semanais nas empresas particulares da categoria, conforme denunciou o SINDPPD recentemente. Muito bem lembrado, eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar sobre isso, porque eu vim falar aqui, né, sobre tecnologia e tal, mas é o que eu tô tentando chamar a atenção para vocês. Às vezes a tecnologia é o menor dos nossos problemas, às vezes a gente tem que chamar essas outras pautas, e a pauta da redução da jornada, a pauta é uma pauta que integra muito com a pauta da 6 por um, né, que são outros tipos de trabalhadores, eu vou fazer aspas aqui, porque, né, todo mundo tá trabalhando, mas que conversam com a nossa pauta, da nossa área, porque é uma área que, com a automação das tarefas que a gente faz, com a inteligência artificial avançando um pouco para cima do nosso trabalho, a gente pode acabar entrando numa situação onde a gente vai ter uma redução dos empregos na nossa área e a gente vai meio que trabalhar usando todas essas ferramentas, né? Cada um trabalhando por 10 pessoas, as pessoas que tiverem emprego. Então, acho que é extremamente importante a categoria se organizar para estar pronta para enfrentar esse tipo de coisa. Muito obrigado, Jorge, pelo parabéns também. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Lucas, eu respondi por ti. Teve duas pessoas perguntando o teu canal no YouTube. Eu acabei colocando o Lucas Avac, que eu acho que é mais da tua banda, tá? E depois Ah, alguém esse canal botou teclas. isso, o canal que se chama Lucas Avac é só umas coisinhas de música que eu lanço no YouTube. É Tecnologia e Classe, o nome do canal. Sim, ele colocou ali, acho que foi. Ah, obrigado. E daí eu recomendo quem não conhece o canal, tem uma playlist que eu chamo de ensaios. E daí são os vídeos mais estruturadinhos e tem, por exemplo, tem um vídeo sobre o movimento software livre no Brasil, tem alguns sobre livros, alguns sobre alguns tópicos e tal. Tem o tópico da uberização na tecnologia, coisa assim. Eu recomendo começar por lá, porque o canal geralmente faz um formato que é notícias, né? Comentando um pouco e às vezes trazendo uns vídeos um pouquinho mais planejados, que são os que eu me orgulho mais. Também a Carolina Quinto, ela já publicou ali o endereço correto, tá? Hoffman 447. Isso, obrigado. Eu sou ruim de lembrar dados específicos. Eu sou tipo um modelo de linguagem. Eu mais ou menos enrolo aqui, mas os dados específicos podem vir alucinados. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Todos impactados? Ó, mais uma. Daniel Dias. Deixa eu ver aqui. Só dar uma olhada no Git de projetos open source. Tem muitos projetos open source que são amplamente usados e muitas empresas vendem suporte e consultoria desses sistemas e não apoiam o desenvolvimento. Aí é estranho essas empresas faturarem com open source através de consultoria e suporte e o projeto ter meia dúzia de dev. Então, eu acho que isso é o que a gente tá... Gente, como colocando meu chapéu de comunidade software livre aqui.
nós temos que lidar com isso, né? Porque eu sinto que durante um momento foi aquela coisa, inclusive assim, eu não acho que é perfeito, tem a briga entre software livre e o software aberto, né? E o aberto, ele sempre foi mais ligado com aquela coisa de, olha, tem uma empresa e usa um software aberto, é mais fácil interoperar com outros softwares abertos, é mais fácil de migrar de uma empresa para outra, então a gente vai ter uma boa competição entre diferentes, né, vendors no mercado, é mais fácil que as pessoas estudem e treinem e façam um curso sobre essa tecnologia, o controle não tá de uma empresa só, e beleza, só que daí a gente transformou todas essas características ruins, que nem tu disse, agora como a Microsoft tem muita grana, se eles quiserem distribuir o próprio Redis deles e botar engenheiros para trabalhar, para fazer isso lá e não contribuírem nunca para o aberto, até porque se eles fizerem coisas fechadas lá que são proprietárias e forem melhores, né, é vantagem para eles, eles podem por causa do dinheiro, né? Por causa do capital humano e tal. Então, o software livre, acho que de novo a gente tá levando porrada, assim. A gente achou que a gente tinha vencido. O mundo usa software livre, uau. A gente achou que a gente tava numa situação melhor e a gente tá chegando nessa situação que tu viu, assim. Como é que pode estar com tão pouco engajamento, todo mundo burnoutado que cuida dos projetos, sabe? Então, enfim, temos que resolver, assim. É uma discussão muito maior, inclusive, para o outro dia, se vocês quiserem falar sobre isso. Fala sobre software livre brasileiro também, essa plataforma que o Sadi falou do outro encontro. Mais alguma pergunta? Mas não tem problema nenhum também. Eu fico muito feliz por Ah, apresentar perguntas ótimas também. Gerou bastante debate, né? Acho que foi é. bem. Então tá, pessoal, acho que nós vamos encerrando a nossa edição de hoje da Quarta do Conhecimento, então. Lucas, então, novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Também obrigado de novo aí ao Marcelo Ciser, que colega que nos indicou aí, tá? E foi muito bom a tua conversa, foi uma conversa realmente aqui com o pessoal da Procergs, né? Então tá, nós vamos então encerrando. Mais alguma coisa, Lucas, que tu quer deixar de Só recado isso. aqui pro Muito, pessoal? muito obrigado de novo. Então tá, gente. Obrigado.